Capítulo 1. A solitude das estrelas. Laura Moreira era uma mulher recentemente divorciada que morava em uma cidade pequena e tranquila, no interior de Goiás, chamada Nova Aurora. A vida ali seguia seu curso lento, marcada pelas festas da cidade, as conversas no mercado e as noites silenciosas sob um céu pontilhado de estrelas. Desde que perdeu seu filho, há menos de um ano, a rotina parecia cada vez mais sem cor. A dor da perda era imensurável, como uma sombra que a acompanhava o tempo todo, obscurecendo tudo ao seu redor. As pessoas da cidade, embora solidárias, não conseguiam compreender a profundidade da tristeza que ela carregava. Naquela noite, Laura estava voltando para a casa de carro. Ela estava visitando sua tia Benedita em uma fazenda próxima. A estrada deserta, mal iluminada pelos faróis, parecia interminável. Ela sempre sentia uma estranha paz nas viagens noturnas, mas naquela noite o silêncio do carro parecia pesado, quase sufocante. A mente de Laura vagava, perdida em lembranças de seu filho, que faleceu há cerca de 6 meses, com apenas 7 anos. As estrelas no céu eram agora um lembrete cruel de sua dor. De repente, enquanto ela dirigia, uma luz intensa surgiu no horizonte. Não foi como uma estrela cadente, mas algo muito maior, crescendo de forma aterradora. A luz aumentava de intensidade, como se estivesse se aproximando, acompanhada de um zumbido metálico que oscilava de agudo para grave em uma frequência relativamente lenta e pulsante. O zumbido era ensurdecedor e parecia atravessar sua alma. Laura sentiu um frio na espinha. O som reverberava em seus ossos, fazendo seu coração acelerar e sua respiração aumentar o ritmo. A luz parou seu aumento, brilhando intensamente. No mesmo instante, uma visão invadiu sua mente. Seu filho, com os mesmos olhos de antes, olhava diretamente para ela, chamando-a com uma voz doce e familiar. Mãe. Sentindo o calor daquela luz desconhecida, como se tivesse sendo atraída magneticamente, ela se viu tomada por um calma e paz que não havia sentido há anos. E como num estalo, o zumbido cessa e a luz se apaga. Quando Laura despertou, estava desorientada. O carro estava parado no acostamento da estrada, o volante ainda em suas mãos. O zumbido metálico havia sumido, mas a sensação de estranhamento permaneceu. O sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Ela olhou para o relógio e engoliu em seco. 6 horas haviam se passado. Não lembrava de nada além da luz e da visão do filho. Uma sensação de pânico começou a tomar conta de seu corpo. O que tinha acontecido? Capítulo 2. O despertar e a primeira visão. Laura olhou para o relógio mais uma vez, tentando entender o que tinha acontecido. 6 horas se passaram, mas sua mente estava em branco. A última lembrança clara que tinha era da luz ofuscante e daquele zumbido metálico. O carro estava parado no acostamento, a estrada ainda deserta à sua volta. O sol começava a nascer, mas o calor da manhã não era suficiente para afastar o arrepio que a tomava. Ela apertou o volante com força, tentando se concentrar, mas sua mente estava turva. Como ela havia parado ali? E o que tinha visto? Seu filho, aos 7 anos, lhe chamando? Era impossível. Ele havia morrido, e ela sabia disso melhor do que ninguém. O choque da perda ainda estava fresco em sua memória, mas essa visão não podia ser real. Você está alucinando, Laura, disse em voz alta, como se tentar se convencer fosse suficiente para dissipar o medo. Mas o desconforto persistia. Havia algo de errado com o que acontecera ali. Ela sentiu, no fundo de sua alma, que não era apenas uma ilusão. Algo maior estava em jogo. Dirigiu para casa, mas a sensação de que algo a perseguia não a abandonava. Quando chegou, o silêncio da casa parecia mais opressor do que nunca. Ao entrar, ela foi até o quarto de seu filho, o lugar que ainda estava intocado. A cama vazia, os brinquedos espalhados no chão, tudo parecia incompleto. Ao olhar para os objetos, algo a fez parar. Um desenho de seu filho, feito quando ele tinha apenas 5 anos. O desenho, antes uma lembrança de sua inocência, agora parecia um aviso. Foi então que a visão voltou. Desta vez, não era mais uma luz, mas uma presença.
Seu filho, com os olhos brilhando de uma maneira que ela jamais vira, estava em sua mente novamente. Capítulo 3. O diagnóstico e a dúvida. Laura não conseguia parar de se questionar. A noite anterior ainda estava fresca em sua mente. A luz intensa, o som metálico que parecia atravessar seu corpo e a sensação perturbadora de que o tempo tinha desaparecido. 6 horas haviam se passado, mas ela não se lembrava de nada. Ela sabia que algo estava errado e a sensação de desorientação persistia. Por isso, ela procurou o médico. Agora sentada no consultório, Laura aguardava enquanto o Dr. Gomes examinava os resultados dos exames. Ele folheava lentamente os papéis, a expressão dele era séria. O silêncio se estendia na sala e o peso da expectativa fazia Laura se sentir ainda mais tensa. Ela queria uma explicação. Ela precisava de uma explicação. Finalmente, o médico colocou os exames sobre a mesa e a olhou com um semblante calmo, mas com um toque de preocupação. Laura, os exames estão todos dentro da normalidade, ele começou. O seu cérebro, o funcionamento do sistema nervoso, tudo isso está bem. Laura tentou se acalmar, mas o alívio parecia temporário. A dúvida ainda a consumia. No entanto, continuou o Dr. Gomes, há algo no seu hemograma que precisa ser observado. Seu exame de sangue acusou uma infecção recente. Laura franziu a testa. Uma infecção? Sim, confirmou o médico. Não é uma infecção grave, mas é recente. Isso pode estar afetando o seu estado geral, causando a sensação de cansaço, desorientação e até mesmo as alucinações que você relatou. Precisamos investigar a causa dessa infecção, mas no momento não parece algo alarmante. Laura ficou em silêncio, tentando processar as palavras do médico. Uma infecção recente? Ela não sentia sintomas de uma doença. Não estava resfriada, nem com febre. Mas, ao mesmo tempo, aquela explicação parecia não resolver o que estava realmente acontecendo. Ela sentia que havia algo mais, algo além da infecção. Eu vou pedir mais exames, Laura. Precisamos entender melhor a origem dessa infecção. Ela concordou, mas a sensação de incerteza permaneceu. Algo ainda não se encaixava. Algo estava errado. Mas o quê? Capítulo 4. A busca por respostas. Os dias que se seguiram ao encontro com o Dr. Gomes foram uma mistura de alívio e crescente inquietação. Laura tentava seguir sua rotina, mas a sensação de que algo estava profundamente errado nunca a abandonava. O médico havia agendado novos exames, mas enquanto isso, ela se via cada vez mais mergulhada nas lembranças do estranho acontecimento da noite anterior. A luz, o zumbido, o vazio do tempo, nada fazia sentido. Ela procurou se distrair com as pequenas tarefas diárias, mas a mente insistia em voltar ao mesmo ponto. Na manhã seguinte, decidiu sair para dar uma volta. Caminhou pelas ruas tranquilas da pequena cidade, tentando clarear as ideias. A brisa leve, o cheiro de terra molhada e o canto dos bem-te-vis a ajudaram a se acalmar um pouco. Ela parou em frente ao pequeno mercado da cidade, observando as pessoas se cumprimentando e trocando palavras como sempre fizeram. Tudo parecia normal, como se nada tivesse mudado. No entanto, Laura não podia ignorar o que estava acontecendo com ela. E a cada passo sentia um vazio crescente, como se a conexão com sua própria realidade estivesse se desfazendo. Como forma de trazer um pouco de sentido para aquilo tudo, ela resolveu buscar por casos que poderiam ser parecidos com o dela na internet. Enquanto ela olhava os primeiros resultados da página de busca, seu telefone toca. Uma ligação do Dr. Gomes. A voz dele estava grave, sem a suavidade habitual. Laura, começou ele, os exames adicionais já saíram. Encontramos algo que precisamos discutir. Vou precisar que você venha aqui novamente. Laura sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ter sido descoberto? Capítulo 5. O mistério da gravidez. O som do telefone cortou o silêncio da casa de Laura, interrompendo sua pesquisa desesperada na internet. Ela olhou para a tela do celular, onde o nome do Dr. Gomes apareceu. A sensação de antecipação a fez hesitar por um momento antes de atender. Laura, é o Dr. Gomes. Como você está? A voz dele parecia calma, mas havia algo de sério em seu tom. Laura sentiu um frio na espinha. Estou bem, acho.
O que aconteceu com os meus exames? O que eles indicaram? Houve uma pausa, como se o médico estivesse procurando as palavras certas. Os resultados dos exames chegaram. E há algo que precisamos discutir, algo que não esperávamos. O coração de Laura disparou. O que você quer dizer? Nós encontramos algo no seu hemograma, Laura. Algo importante. Acontece que, além da infecção que já discutimos, os exames indicaram que você está grávida. As palavras caíram sobre ela como um golpe. Laura levou a mão à testa, tentando processar o que acabou de ouvir. Grávida? Não pode ser. Isso não pode estar certo. Eu não posso estar grávida. O médico, por outro lado, parecia firme e tranquilo, mas a seriedade em sua voz era inconfundível. Eu entendo que é uma surpresa. E não estou afirmando que isso seja definitivo, mas os exames indicaram uma quantidade significativa de hormônios HCG. Isso não pode ser ignorado. Laura sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas isso é impossível. Eu não estou sentindo nada. Não há nenhum sinal. Eu não posso estar grávida. E nem me lembro da última vez que... Você sabe. O Dr. Gomes suspirou profundamente. Laura, se isso for realmente verdade e você não souber como isso aconteceu, é fundamental que procure a polícia. Você deve denunciar imediatamente. Precisamos investigar isso o mais rápido possível. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha e um frio profundo em sua barriga. A ideia de uma gravidez inesperada naquele contexto a deixou paralisada. Ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Mas eu, eu não entendo. Isso não faz sentido. Eu entendo a sua confusão, respondeu o médico com suavidade, mas a gravidade da situação transparecia em sua voz. Porém, é importante que você tome as medidas necessárias. Venha até o consultório para que possamos fazer os exames de confirmação. Se o diagnóstico for correto, precisamos agir imediatamente. Laura desligou o telefone sem dizer mais nada. Seus pensamentos estavam em turbilhão, uma mistura de pavor, confusão e incredulidade. Ela não sabia o que pensar. Como poderia estar grávida, sem nenhum sintoma? E mais importante, se isso fosse verdade, como poderia ter acontecido? Ela olhou pela janela, a mente presa em um turbilhão de perguntas sem resposta. E mais uma vez, uma sensação de pânico a invadiu, como se algo muito sombrio estivesse à espreita.